Vamos colocar aqui. De toda forma, vamos botar ele. Vamos botar. Botar aqui. o quê? Opa, tô ouvindo alguém falando aí? Opa, boa noite. Boa noite. Quem fala aí? Da onde fala? Tudo bem? Sou de Goiânia. Goiânia, que legal. Goiânia deve ser bonita. Eu nunca tive aí, não. Eu tenho vontade de conhecer Goiânia. É lindo sim, aqui. É lindo, eu imagino, sim. O Brasil é lindo, né? O Brasil é maravilhoso. Terra aqui tem de tudo. Frio, calor, tem de tudo aqui. Deixa eu perguntar, enquanto não entra ninguém para conversar, eu assisti vários vídeos seus. Eu só gostaria de saber, assim, qual é a verdadeira graça? Jesus Cristo. Isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar, assim, para estar explicando? Não, eu vou tentar explicar para você. Ó, presta atenção. Não, é só isso mesmo. Tá, não, é que a mente CCBana, ela tá um pouco cauterizada. Então eles acreditam que a graça é algum lugar que eu devo ir. Isso é um absurdo. Porque na CCB inventou-se que lá é a graça. Por que lá é a graça? Porque eles têm um conjunto de regras, um conjunto de crenças, né, que eles acreditam que juntando essas regras todas e essas crenças forma a graça. Forma a graça. É um absurdo. Quando eles pensam desse jeito, sem querer eles confessam que eles não sabem nem o que significa graça de Deus. Eu vou explicar para você, tá? Graça de Deus significa quando você é agraciado, que a humanidade ela foi agraciada, graça significa que você recebe uma coisa que você não merecia. Você recebe uma coisa que, na verdade, deveria receber outra. É isso que significa graça. Então, quando Deus fala na sua palavra que o sacrifício que nos traz a paz está sobre Jesus, essa frase está querendo dizer que a graça de Deus está sobre Jesus Cristo. A graça, o favor está nele. Então, são duas coisas que são ligadas. Obra de Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é Jesus Cristo vindo morrer em nosso lugar na cruz. Essa é a obra de Deus. E por que fala obra de Deus? Observa que a verdade, ela é explicativa. Quando você está apresentando a verdade a alguém, existe lógica e você vai apresentando. Então, por que se chama obra de Deus? Obra de Deus significa que é uma obra que só Deus pode fazer. Por isso que é chamada obra de Deus, ou seja, tarefa de Deus. Obra é tarefa, algo que ele fez. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus foi o plano que ele criou e executou, mandando Jesus vir morrer em nosso lugar. Aí quando você abre a Bíblia em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, o versículo 28 e 29, está dizendo assim: Senhor, qual é a obra de Deus para que nós a façamos? Olha que eles também não tinham entendimento disso, eles queriam saber se era alguma coisa que tinha que fazer. Aí Jesus fala, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Ou seja, Jesus aponta para a história do Evangelho. Então, obra de Deus é Jesus vindo na terra morrer por nós. E nele e sobre ele estava vindo e veio a graça de Deus. Então, todos esses nomes maravilhosos que a CCB pegou para ela são todos de Jesus Cristo. Os donos desse nome é Jesus. Por isso que eu falo aqui que a CCB usurpa o lugar de Jesus. Ela rouba o lugar de Jesus. Porque Jesus é a obra de Deus. Jesus é a graça. Jesus é o único caminho. Jesus é a salvação. Quem não está em Jesus não se salva. Agora, eu não sei se você já prestou atenção que todos esses nomes que eu acabei de citar agora, né, eles são colocados sobre a CCB, só que, obviamente, né, no gênero feminino. Ela é, ele é o caminho. O que os anciãos falam? Ela é o caminho. CCB. Ele é a obra de Deus. Eles falam, ela é a obra de Deus. Né? Ou seja, ela, se você não tiver nela, você não se salva. Se você não tiver nele, você não se salva. Observou? Então, isso é uma, como é que fala? É uma técnica do diabo. Qual que é a técnica? A técnica da enganação,
que enganação não significa mentira. Mentir é uma coisa, enganar é outra. Qual que é a diferença? Mentir é quando você inventa uma coisa que não existe. Enganar é quando você usa uma verdade, mas você tem que usar só um pedaço dela. Porque se você apresentar a verdade toda, a pessoa vai descobrir. Então você usa só um pouco da verdade. E é isso que a CCB faz. Ela fala de Jesus, mas de um jeito assim que não é suficiente para fazer vocês entender. E para encerrar com você, a CCB alterou todo o significado destes nomes principais, que é a sua pergunta, justamente para impedir de vocês conhecer o Evangelho. Quando você não sabe o que significa a obra de Deus, quando você não sabe o que significa graça, quando você acha que a autoridade que deveria estar na Bíblia está no seu ancião, ou seja, ele é irrepreensível, ele está sempre certo, ele é guiado por Deus, porque esses atributos são dados à Bíblia. Então, quando eles alteram todos esses alicerces, eles acabam impedindo vocês de ter conhecimento da palavra de Deus e da verdade. E para encerrar, Jesus Cristo disse que nós, eu, você, devemos servi-lo e amá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, na enganação, não tem como você servir a Deus de verdade. Tem mais alguma pergunta? Não. Obrigada, Deus abençoe. Deu para você entender alguma coisa? Seja sincero. Deu sim. Bem, entendeu mais ou menos? Oi? Deu sim. Pode ficar tranquilo. Deus abençoe. Sim, amém. Fique com Deus. Aí vou sair para dar oportunidade para as outras pessoas. Tá entrando aqui a Fabiana, agradeço você, viu? Um abraço aí desde Goiânia aí para todos os irmãos que estão aí com você, tá? Fique com Deus. Tá bom, Deus abençoe. Amém. Eu vou colocar aqui agora a Fabiana Nascimento, tá? Eu vou colocar a Fabiana Nascimento, mas eu vou responder o rapaz aqui que é cativo lá na Arca CCB. Esses camaradas tentam fazer essas manipulações aqui, ó. Milagre, filho, é milagre. Deus faz a hora que Ele quiser. Isso é obra de Deus, Mas a obra de Deus que nós estamos falando aqui é no sentido